Gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Irmãos, gostaria de compartilhar, irmãos, nessa madrugada, né? Estava orando aqui e o Espírito Santo de Deus faz muito tempo que já está cobrando isso de mim, de eu postar esse vídeo, né? Falando sobre uma experiência que eu tive com Deus sobre segundo casamento. A palavra de Deus diz que há uns Deus fala em sonhos, outros em visões, né? Quando Paulo ele vai falar dos dons de Deus, ele fala que Deus usa uns em profecia, outros em revelações. Eu, pela infinita misericórdia, o Senhor tem falado diretamente comigo. Amém, igreja? E a experiência foi a seguinte: eu estava numa noite orando por um irmão, uma pessoa que eu muito amo em Cristo, né? Uma pessoa que ficou um tempo solteiro. Ele havia separado da sua esposa já fazia 10 anos, né? E ele sempre ali permanecendo fiel a Deus, lutando, né, contra os desejos da carne, né, jejuando, orando. Inclusive a gente estávamos fazendo uma obra junto. E teve um tempo que a gente começou a ganhar almas junto, eu e aquele irmão, né? Eu não vou revelar o nome, igreja, porque Deus não me autoriza, amém? Para não expor a pessoa, né? Por ética. Mas, e ali, né? Voltando aqui, a gente começou a fazer a obra junto, começamos a ganhar almas para o Senhor. Até que nós vivemos uma experiência de ganhar um rapaz que era da Umbanda, né? E parece que depois dessa guerra que a gente enfrentou, lógico que o Senhor Jesus estava conosco a todo tempo, né? Ali o general de guerra. E parece que as lutas aumentaram, né? Porque quando a gente guerreia contra o mal, o inimigo ele tenta se levantar, né? Para tentar nos amedrontar, nos assustar, né? Mas nós sabemos que a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E ali Deus deu uma revelação em seguida para uma criança, né? E essa criança chegou até mim, contou o sonho para mim e falou que Deus dizia no sonho, né? Assim, aliás, Deus mostrou em sonho, a pombagira aparecia e dizia o nome de duas pessoas, né? Inclusive o dele era um. Ela falava assim: fulano eu já derrubei, ciclano também. E agora falta eu derrubar o Tiago e o outro Beltrano, que é esse irmão, né? E ali, meus irmãos, eu contei a revelação em sonho para esse pastor, né? Que tinha um pastor também. Na época ali eu contei o sonho, contei para o outro rapaz e contei para esse irmão, né? E eu redobrei a vigilância. Eu falei, eu sabia que a pombagira estava ali cirandando, né? E eu redobrei a vigilância, eu comecei a ficar atento. Até que aconteceu, irmãos. Infelizmente, um rapaz caiu, em seguida o inimigo veio e derrubou outro. E eu e esse irmão, restou eu e ele. E só que o inimigo ele é astuto, ele não desiste, né, das suas artimanhas, suas estratégias para tentar derrubar. E ali o inimigo veio para cima desse irmão, né, armou um laço, apareceu uma mulher no caminho dele e aonde ele veio casar-se novamente, né? Na época ele estava se desligando do ministério ao qual eu congregava também. E ele se desligou, eu só soube da notícia que ele casou, né? Porque ele chegou até mim e falou, eu casei, irmão. Eu falei, mas irmão, você era casado, né? Eu falei, o irmão era casado, o irmão tava solteiro já há 10 anos, varão. O irmão suportou até agora. Ele falou, irmão, mas eu orei a Deus, Deus confirmou. Deu casal novamente, Deus falou comigo. Né? E eu sabendo que ele era um homem de Deus, meus irmãos, eu em momento algum eu fui ali para tentar ir
contra a palavra dele ou até mesmo ofendê-lo em palavras, né? Não falei nada, eu fiquei ali em espírito falando com Deus. E eu fui fazer o que eu sempre aprendi a fazer, eu fui orar, né? Eu fui orar a Deus, falei, Senhor, né? E foi numa madrugada, eu estava orando ali de joelhos e chorando, né? Pela alma dele, falei, Senhor, ele é teu servo, eu também sou teu servo. Mas o Senhor já me mostrou que o Senhor não tem negócio com o segundo casamento, né? O Senhor uma vez me revelou em Malaquias, né? Quando eu era novo convertido, Deus havia me usado para restaurar um casamento, né? E Deus, pela infinita misericórdia, Ele teve misericórdia desse casal, que o casamento já estava destruído, já estava terminado, né? Ali era um irmão que tinha filhos, a esposa e família, ele já tinha fugido, né, com outra mulher, né, dizendo ele que era presente de Deus, a mulher também era mulher de Deus, mas Deus não é de destruir, igreja, é um casamento para reconstruir outro, né, e Deus me fez eu lembrar do primeiro juramento que é feito, né, ali, quando se unem as alianças, quando o casal está ali, a pergunta que é feito é, né, a pergunta que é feita para cada um é a seguinte pergunta: você jura amar a tua esposa até que a morte os separem, né? E da mesma forma é perguntado para a mulher: você jura amar o fulano até que a morte os separem? A partir do momento que eu e você diz sim, né, o noivo, a noiva ali, a esposa que está casando, diz sim, ele está jurando até a morte, irmãos, né? Até a morte. E eu estou com a Bíblia aberta aqui e eu vou falar para os irmãos, né, o primeiro capítulo que Deus me levou. Só que antes eu vou contar como foi a revelação rapidamente. Amém, igreja? E eu estava ali orando, né, numa madrugada intercedendo por esse irmão. E de repente o Senhor, né, ali eu falei com o Senhor, eu chorando, eu falei, Senhor, porventura o Senhor aprova o segundo casamento, porque ele é homem de Deus e o Senhor confirmou realmente esse casamento. E o Senhor me respondeu, igreja, assim, aquela voz muito autoritária. Na hora o Senhor veio com aquela voz cheia de autoridade e me perguntou, filho meu. E eu disse, eis-me aqui, Senhor. Ele falou, porventura eu virei buscar uma segunda igreja na terra. Aí eu fiquei pensativo na hora quando eu vi aquela voz de autoridade perguntando para mim, né? Que eu conheço a voz de Deus pela misericórdia, a voz do Senhor Jesus. E o Senhor perguntou, por 3 vezes ele tornou a perguntar, filho meu, porventura eu virei buscar uma segunda igreja na terra, uma segunda noiva. Eu falei, não. Quando ele fez a 3ª vez a pergunta, eu falei, não, Senhor, que eu me lembre não. Sua palavra diz que o Senhor vai vir buscar apenas uma igreja, que é a noiva do Senhor. O Senhor disse, disseste bem, filho. Disseste bem, eu não tenho negócio com o segundo casamento, o Senhor me disse. E aquilo ali ficou martelando na minha cabeça, igreja. Eu falei, Senhor, como o Senhor é tremendo. O Senhor é sábio, igreja. O Senhor me fez uma pergunta sábia. E o Senhor falou, filho, o Senhor nosso Deus começou a falar ali comigo. Ele falou, filho, o meu filho Jesus entregou a vida na cruz por vocês, pela noiva dele. Pela noiva dele. E aí Deus me levou em Gênesis, né? Gênesis capítulo 2, no verso 24, que diz, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, né? Ou seja, eles ainda não tinham pecado. O pecado ainda não havia, né, contaminado a geração, a raça humana. E eu falei, Senhor, né, o Senhor falou, medite nesse capítulo, no 24, né, eu li por 3 vezes, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe apegar-se à sua esposa. E quando eu li pela 3ª vez, né,
E você vê que ele diz: apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. E o Senhor tornou a me dizer: filho, a minha palavra diz em Gênesis, a minha palavra diz em Apocalipse, e a minha palavra diz em Malaquias. Eu sou o princípio, o meio e o fim, o Senhor dizia. Eu sou o alfa e o ômega. Portanto, a minha palavra deve ser respeitada do começo, meio ao fim. E o Senhor me levou, quando o Senhor me levou em Gênesis, né, que eu li isso aqui, eu falei: Senhor, mas Adão não teve mãe. E Eva também não teve mãe. O Senhor tornou a dizer novamente: disseste bem, filho. Essa palavra, ela está sendo dirigida ao meu filho Jesus, que deixou o seu trono de glória, né? O Senhor deixou o Pai lá no céu. E quando ele desceu para a terra, que ele nasceu do ventre de Maria, né? Que muitos católicos até usam esse versículo isolado para dizer, se referir a Maria como uma mulher, né? Ali, uma santa, né? Santa nós sabemos que ela foi, mas ela não é para ser venerada, né? E eles veneram Maria. Mas você vê que mistério. E Jesus deixou a sua mãe, né? Jesus deixou o Pai lá no céu. Jesus deixou a mãe aqui na terra, que foi Maria, sua mãe em carne, para apegar-se à sua mulher, a sua esposa, que é a igreja, que ele gerou, né? E se a gente voltar uns capítulos antes aqui, quando fala que Deus tirou a própria Eva da costela de Adão, nós vemos na cruz, quando Jesus deixou o Pai lá no céu e deixou a mãe na terra para se unir à sua igreja. Foi no momento da crucificação que Jesus recebeu o golpe de lança ali. E a Bíblia nos mostra que saiu água e sangue, representando a vida e a pureza, né? A igreja sendo gerada em vida, né? Espiritualmente, a igreja viva, de forma pura, santa e imaculada. E aí o Senhor me levou, igreja, nesse capítulo. Em seguida o Senhor me levou em Malaquias, né, também, que diz, que fala assim em Malaquias, né, no livro de Malaquias, capítulo 2, no verso 16. Eu vou ler uma tradução que eu tenho aqui, mas tem outra tradução também na minha Bíblia, né, que eu tô lendo aqui. Uma tradução da outra que eu tô aqui no celular diz assim: pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel, e aquele que cobre de violência com seu vestido. Portanto, cuida de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis, né? O Senhor está mandando não ser infiel, igreja, não ser infiel. Eu vou abrir aqui novamente na minha Bíblia em Malaquias, né, que diz assim. Eu vou reforçar aqui, né? Eu li em uma versão, agora a gente vai ler na versão da minha Bíblia aqui, ó, que eu estou lendo com ela aberta também. Ó, verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborreço e repudio aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais, né? A palavra desleais está ligada, né? Contraria uma pessoa que é leal, que é fiel, que é leal à sua esposa, que é leal, né? Se você pegar esse capítulo inteiro aqui, do 14 ele já fala contra o adultério, né? E você vê no 14 que ele diz assim, ó: e dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Né? O Senhor é testemunha quando você confessa ali que você jura amar a sua esposa até que a morte o separe. Né? O céu está testemunhando. Né? Então, a partir do momento quando uma pessoa casa, né, em Cristo, né, ou até mesmo se a pessoa casar na ignorância, né, tá jurando do mesmo jeito, igreja.
E Deus é tão fiel que eu estava procurando um capítulo de Tito, que o Senhor também me levou. Em Tito eu abri por acaso a Bíblia aqui, ó, em Romanos, capítulo 7, que diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Olha o 2 agora. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Olha que coisa tremenda, igreja. É a Bíblia que está dizendo aqui, ó. É a palavra de Deus, Romanos capítulo 7. E muitos têm pegado aquele capítulo de Mateus, né? Falando, mas Moisés deu carta de divórcio. Muitos pastores têm pegado esse capítulo de forma isolada e falado, né? Olha aqui, a Bíblia dá respaldo. É tudo enganação de Satanás, igreja. Eu vou reforçar aqui o que o Senhor me disse dentro dessa revelação. Após o Senhor me fazer essa pergunta por 3 vezes, o Senhor dizia para mim assim: filho, o segundo casamento será do anticristo com a grande prostituta do Apocalipse. Eu falei, meu Deus, é muito forte isso, Senhor. E o Senhor me repetiu por 3 vezes novamente: o segundo casamento será da grande prostituta com o anticristo, né? E ele disse que a noiva de preto, né? A noiva de preto, ela vai se casar de preto. Vai ter sim segundo casamento, mas não vai ser lá no céu, né? Porque no céu vai ser apenas as bodas do Cordeiro, né? A igreja com Cristo Jesus. Nós vamos desfrutar, a igreja, de um único casamento lá no céu. E é por isso que Paulo também, em uma carta a Tito, ele diz assim, ó, no capítulo 1, no verso 6, olha o que Paulo diz aqui, ó. Tito, livro de Tito, olha lá, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, o carinho por Tito e sua missão em Creta. Olha aqui, ó, o segundo tema aqui, ó, as qualificações do pastor. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher. Olha o que Paulo vai dizer, marido de uma mulher. Em outras traduções está marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis e não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Eu não vou prolongar mais, igreja, para não esticar o vídeo. Mas aqui está falando mais uma vez de fidelidade, ó, fiéis, né? E outra, né? Para que não seja acusado de dissolução e desobedientes, né? Quem se casa novamente está em desobediência. Quem vai contra a palavra do Senhor, ele é um desobediente, ele é um rebelde. É o que a palavra de Deus está dizendo, igreja. E eu vou ler por último o capítulo de Apocalipse que o Senhor me disse aqui, ó. Apocalipse capítulo 21, que diz assim, ó. Livro de Apocalipse, olha lá. Capítulo 21, juízo final. Olha aqui, ó. O novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, já não existe, né? O primeiro céu e a primeira terra, ou seja, a terra contaminada pela natureza de Adão, né? Pelo pecado, se passaram. Adão fracassou, mas Jesus não. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, a saber, Cristo, igreja. Cristo é a única igreja e o único só Senhor, né? Ele é o mediador entre Deus e o homem.
Ele é o único Senhor. Portanto, você que é servo de Deus, que quer ir morar no céu, quer entrar pelos portões celestiais naquele grande dia, permaneça fiel à sua esposa. Esposas, permaneçam fiéis aos seus maridos, porque aquele que se casar novamente vai ficar aqui, ó, na terra, sofrendo a grande tribulação e vai ser marcado pela besta, né? Vai ter a aliança, a segunda aliança, né? Que é a marca da besta. Nós temos apenas uma aliança, igreja, que é a marca do Espírito Santo, é o selo da promessa, a aliança que nós temos com Cristo, né? Então é essa revelação que o Senhor me passou, né? Que Ele não vai vir buscar uma segunda igreja na terra, não haverá uma segunda igreja que vai ser retirada da terra, vai ser apenas uma noiva, uma igreja aqui, ó, né? Ataviada para o seu marido, uma esposa, ó, adereçada como uma esposa, uma só esposa, tá aqui, ó, Apocalipse 21. E não adianta falar que eu tô pegando versículo isolado não, porque eu sei que alguns carnais, eles não vão entender essa revelação. Mas nada muda, igreja, nada muda. Eu não posso deixar de passar aquilo que o Senhor me revelou. Eu tenho que entregar as revelações que o Senhor me dá, porque senão depois de mim é cobrado, né? E eu não quero ser cobrado por rebeldia, por às vezes até mesmo, né, covardia, né? Ficar ali calado, o Senhor mandando eu falar e eu ficar engolindo. Tem muitos lugares que as pessoas não gostam quando eu falo essas revelações que Deus me dá. Eu sou perseguido, sou atacado, mas eu não deixo de falar a verdade, igreja. Nós temos que pregar a verdade a todo tempo, né? E esta palavra, a Bíblia diz que essa palavra é fiel. Se a palavra de Deus é fiel, nós temos que ser fiel a Jesus. Nós temos que ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Ele deu a vida por mim e por você. Ele nos gerou na cruz do Calvário, né? Eu torno a dizer, no momento de crucificação, ele estava gerando a igreja ali, ó. Nós saímos da costela de Cristo para andar lado a lado com ele, né? Não se corromper com o pecado, se contaminar com as concupiscências desse mundo. Amém, igreja? Então é isso. Eu não vou esticar tanto. Eu só vou deixar até aqui, mas reflitam, né? E tem uma passagem também que o Senhor me levou, né? Para finalizar, ele diz assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja alguns de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Estão vendo aqui, ó? A serpente enganou Eva, né? Com o pecado, fez Eva pecar, fez Eva trair. Ela traiu Jesus, ela traiu Deus. Estava lá a árvore da vida, que era Jesus. Ela foi lá e comeu da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do pecado, a árvore da perdição, o veneno da serpente, né? E ela foi envenenada e o resultado veio, né? Refletir em Caim, que nasceu ali o filho da rebeldia, da desobediência. Mas quando Deus estende a mão e perdoa eles, aí vem Abel, né? O filho da promessa ali. E Deus dando uma oportunidade para o seu povo novamente, para a nossa geração, né? E você vê que Abel foi lá e ofereceu o melhor dele, né? Em pureza, em forma de pureza e inocência, né? Um sacrifício vivo. Então eu e você, nós temos que oferecer, igreja, esse sacrifício vivo, em pureza, né? Sem se contaminar, sem trair Jesus, sem se envolver com o segundo casamento. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.